Olá, meus amigos, sejam bem-vindos no espaço literário do Grilo Falante. Nós vamos conversar hoje sobre mais um episódio desse clássico da literatura portuguesa e universal, Os Lusíadas de Camões, porque eu falei dele anteriormente, mais particularmente sobre a história de amor maravilhosa, profunda, exemplar entre Inês de Castro e Pedro I. Né? Todas as alegrias e tragédias concernentes ali àquela história, uma coisa belíssima. Olha, dá uma olhadinha no vídeo anterior, caso você não tenha visto ainda. E vamos dar continuidade aqui. Só que, para tanto, eu vou começar também lendo aqui um pequeno poema que está nesse outro clássico da literatura portuguesa, agora modernista, que é Mensagem de Fernando Pessoa. Por quê? Porque ele se propôs aqui a trazer à tona os feitos dos grandes guerreiros, nobres, reis, príncipes, que foram conformando ao longo dos séculos o território como conhecemos hoje como Portugal, tá certo? Mas antes disso eu peço a vocês joinha, não se esqueça do joinha, pode apertar esse joinha ali agora. E também façam comentários, os comentários estão maravilhosos, estão ajudando o canal a crescer. Isto é fantástico. Quanto mais amigos literários, melhor. Mas vamos aqui agora a esse amigo literário chamado Fernando Pessoa, quando ele faz um belíssimo poema, curtíssimo. Os poemas dessa obra aqui são curtos, não é? Mas muito densos, no melhor sentido, em termos de história, de estética, de linguagem, de imagens. É uma maravilha, é Fernando Pessoa. E ele faz um poema aqui dedicado a Dom Afonso Henriques. Por quê? Dom Afonso Henriques é o rei que lá no século XII vai expulsar os mouros ali do território, né? Já vão, voltam, é uma questão complicada ali, né? E também vai tornar independente o território ali, que vai ser configurado agora como Portugal, da dinastia de Castelo, né? Que era um território único ali, a Península Ibérica, agora vai ter essa separação, Portugal aqui, Espanha aqui, né? E, no entanto, veja só o que ele fala. Pai, foste cavaleiro, hoje a vigília é nossa. Dá-nos o exemplo inteiro e a tua inteira força. Dá contra a hora em que errada, novos infiéis vençam os mouros. A bênção como espada, a espada como bênção. Guerreiros, conquista de território, conquista, né, grandes feitos. E é sobre esse episódio, em certa maneira, também que eu vou trazer aqui agora para falarmos sobre a Ilha dos Amores, que é uma das belíssimas narrativas, como eu disse aqui, de Camões, e entendendo que ele faz uma recuperação, que é um poema épico, naturalmente, vocês sabem disso, inspirado, como todos os grandes poemas épicos, em Homero, na Ilíada, né, na Odisseia, que vai ser referendada aqui, naturalmente, como outras obras, por exemplo, a mitologia grega, com uma participação riquíssima em termos de construção de imagens, de perfis, de dramas, uma coisa maravilhosa. A incorporação que Camões realizou aqui, realmente, da mitologia grega é algo incomum. E fazia parte, né, de todo aquele universo da poesia épica a presença dos deuses pagãos. Mas espera aí, Portugal não era cristão? Sim, mas Camões conseguiu aqui, inclusive o aval da própria igreja, a obra foi aceita pela própria igreja, porque chegou-se à conclusão de que ela não feria os princípios cristãos, perdoe-me, mas foi uma estratégia, né, de Camões com seu gênio. Ele precisava incorporar os elementos da mitologia, a própria da poesia épica, então foi o caminho que ele encontrou. Né? Os deuses vão ter uma participação maravilhosa aqui, e nós vamos à Ilha dos Amores, que é, né, uma dessas representações. Por quê? Quem está protegendo os varões, né, os barões assinalados, como Camões inicia aqui, né, esses versos, fantásticos, conhecidos em todo mundo, mas quem vai protegê-los por parte de divindades? Nós temos Vênus, né, que é a deusa
amor, é uma grande deusa, né? Mãe de Cupido, que vai protegê-los e vai chamar também, pedir ajuda de outros deuses contra as investidas de um deus que é Netuno, né? O deus dos mares, que se revolta contra aquela audácia dos portugueses de ocupar aquele território líquido, né? Com tanta coragem, com tanto empreendedorismo, para chegar, sair ali do continente, né? Europeu, e Península Ibérica, passar, contornar todo o território ali do continente africano e chegar às Índias, iniciar ali, Vasco da Gama, né? É o nosso herói, nosso protagonista aqui, o comércio com as Índias, portanto uma obra de uma grande proporção mercantilista, mas também de expandir territórios, né? De conhecer ali outros territórios da África já de forma mais específica, mais criteriosa, o que daria também endosso para no futuro a escravização ali, né, e ocupação também do território africano, uma grande empreitada dentro do aspecto das culturas da época, né, de conquista, de expansão, de império, toda aquela questão. E a questão são tantas as dificuldades, Netuno, nossa, mas ele coloca tempestades, ele faz surgir lá no cabo, né, das tormentas, lá no sul da África, o Adamastor, que é um gigante que vai tentar derrubar o navio, cessar com aquela grande empreitada heróica, e os portugueses valorosos, esses barões assinalados, aqueles homens que tinham como destino realizar aquela grande empreitada, eles com muita coragem, com muita sagacidade, com muito empenho, eles lidam com essas dificuldades, mas também, como eu disse, favorecidos, né, pela proteção de Vênus e outros, né, seres da divindade mitológica que ela vai congregar. Bom, é uma espreitada e tanto, né? Só que eles já fizeram onde está a Ilha dos Amores, está mais ao final já da obra, está no capítulo 9. Eles já fizeram essas conquistas, já chegaram lá no reino de Calicut, já empreitaram as suas investidas comerciais e agora eles vão retornar. Então, nesse retorno é que eles vão encontrar a Ilha dos Amores, a Ilha das Namoradas, né? E por quê? É como se fosse um momento de repouso do guerreiro, né? Um prêmio da divindade em relação àquela coragem daquele povo português. E o mais interessante é que quando Camões agrega a imagem de uma ilha, nós temos aí uma recuperação de mitos anteriores, de histórias anteriores, até mesmo porque, na verdade, o que significa a ilha, né? É um paraíso, né? É um paraíso mesmo, inabitada ainda, que não foi ocupada, que não foi conquistada e que tem o chamativo para aqueles empreendedores como sendo um lugar que pode deter riquezas, descanso, é uma espécie de oásis, que seria um oásis no deserto, está ali a ilha em meio àquela água, né? aquela exorbitante paisagem líquida, é algo maravilhoso. Mas nós temos desde o início lá dos tempos bíblicos uma espécie de paraíso, né? Não necessariamente uma ilha, que a ilha representa de certa forma um microcosmo ali paradisíaco, com Adão e Eva, né? E o que contém aquele espaço? A natureza, exuberante, perfeita, que traz o alimento, que traz o descanso, que traz delícias, não é? Depois nós temos na Idade Média, vamos pular um pouquinho aí, não é? Vamos pensar, outros reinos também sempre se ocupar, outras histórias, da história, ou mesmo criadas pelo imaginário humano, sempre colocando a ilha como um lugar que tem promessas, não é? De bem-aventuranças materiais, espirituais para os homens, como se fosse um lugar que promovesse ali uma espécie de retorno do homem à sua pureza original. Não é? Na Idade Média tinha a ilha de São Brandão, não é? Nossa, era uma ilha que ela flutuava, ela não ficava apenas num lugar e era conhecida como detentora ali de grandes riquezas que traria abundância, né, para os homens. São muitas as ilhas, né, que
compõem o imaginário da história humana. Esta é uma delas, né? A Ilha dos Amores é uma dessas ilhas também. Então Camões está recuperando aí também, não só com esse apoio dessa Pleiade, né, divina lá da mitologia grega, mas ele está criando também uma espécie de uma utopia, porque é um lugar tão perfeito, que vai trazer tanto bem-estar, tantas promessas para os guerreiros, que é um lugar utópico. Não é? Sem dúvida que temos ali o desenho de uma utopia, como Thomas More, no próprio Renascimento, também lá na Inglaterra, cria a ilha também de utopia. Né? Olha, uma referência sucessiva, maravilhosa em muitas literaturas, sejam elas religiosas, sejam elas políticas, sejam elas históricas. A imagem da ilha sempre traz essa representação. Tanto que eu coloquei aqui para vocês, ela é tão paradisíaca que nós temos aqui o Vítor Manuel de Aguiar e Silva, que é um grande estudioso, né, da literatura. Ele criou um dicionário de Luís de Camões. E quando ele se ocupa da ilha, ele fala o seguinte, ó: com a harmonia da sua paisagem, com os primores da sua flora, desde as árvores, às flores e aos frutos, quantas sugestões e alusões sensuais e sexuais nas suas formas, nas suas cores, nos seus perfumes, com o encanto venatório da sua fauna. Ilha Namorada configura-se como locus amenus, que há de ser também o locus eróticos, o leito nupcial da união amorosa entre as ninfas e os navegantes, da qual nascerá a geração redentora do futuro. Quer dizer, é um espaço perfeitíssimo, não é? Quando ele fala aqui do locus amenus, que é uma expressão latina, né, que foi muito utilizada também lá na Grécia Antiga, depois vai ser recuperada nesse período aqui do Renascimento, depois no Neoclassicismo. Sempre estamos falando desse locus amenus, a natureza como um espaço de reinauguração da humanidade no seu aspecto humano de maior valor, né? Numa espécie de promessa de pureza, de bem-aventurança, de descanso das guerras, dos maus feitos. É uma coisa assim belíssima, né? Essa imagem da ilha é sempre muito bonita. E o mais interessante é que quando ele recupera esse espaço da ilha, como os marinheiros, né, o próprio Vasco da Gama e os marinheiros vão encontrar as delícias, né, tudo um apelo muito sensorial, né, de formas, de cores, de alimentos e também sexual, porque as ninfas vão fazer um jogo de sedução, porque Vênus pediu a Cupido que levasse as ninfas ali, que atraísse a atenção dos marinheiros e dessem a eles todo o prazer, toda a alegria que eles estavam sendo naquele momento merecedores. Então é um espaço que Gaston Bachelard vai falar aqui nessa obra A Poética do Espaço, belíssima, né? Quando ele fala principalmente da casa, a ilha é como se fosse uma transposição da casa, né? Que ele traz aqui o princípio da fenomenologia, né? O que aquele espaço imediatamente inspira, o que ele pode suscitar naquele momento de experiência sensorial, estética, espiritual para o homem. É uma relação muito, muito, eu acho muito próxima até, muito que merece nosso estudo, um estudo mais aprofundado, porque essa ilha é na verdade uma espécie de síntese de todos os lugares já conquistados, inclusive pelos próprios portugueses. Eles vão conquistar para expandir comércio, eles vão conquistar para escravizar, para explorar, mas naquele período da história, aquilo era algo grandioso. O povo português, com a sua alma nauta, né? O Vasco da Gama é o grande argonauta de modelo para todos os outros, vai ser algo positivo, não é? Que eles vão sair, inclusive, daquele âmbito do desejo da conquista para algo concreto, porque agora tem um território, não é? Que eles vão possuir, e ali é como se fosse a chegada depois de uma viagem órfica, né? Lembra do Orfeu, quando vai, né, recuperar Eurídice, né? Eles passam pelo mar com todas aquelas dificuldades, violência, como Orfeu, né, para recuperar a sua amada lá no inferno. Encontra o quê? Encontra o paraíso, né? É a grande
o grande abrigo, lugar de proteção, lugar de satisfação em vários níveis, como espiritual, sexual, de toda forma, né? Então nós temos aí uma pleia de divindades que vão promover esse encontro. E como que Camões trata isto? Veja só que coisa linda. Eu tenho aqui no capítulo 9, quando a deusa Vênus já vai ao encontro de Cupido para pedir a ele que congregue ali todos aquela legião de cupidos que estavam a serviço dele para auxiliar, portanto, nessa grande empreitada para receber os barões assinalados ali, os soldados, os navegantes, os argonautas portugueses. Bom, ela fala assim, olha só, aqui eu estou na oitava rima 18. Porém, a deusa Cípria, que ordenada era para favor dos lusitanos, do Padre Eterno, e por bom gênio dada, que sempre os guia já de longos anos, a glória por trabalhos alcançada. Satisfação de bens sofridos danos, lhe andava já ordenando e pretendia dar-lhe os mares tristes alegrias, né? Depois de tanta tristeza, alegria. Ela promoveu essa grande estratégia, né? E para isso ela pede a ajuda de Cupido, né? E o Cupido congrega os seus comandados a pedido dela. Ele fala assim, olha, muitos desses meninos voadores estão em várias obras trabalhando, uns amolando ferros passadores, outros hastes de setas delgaçando, trabalhando, cantando, estão de amores, vários casos em verso modulando, melodia sonora e concertada, suave a letra, angélica e suave. Eles estavam lá na rotina deles, né? Cantando, trabalhando, construindo suas setas, né? Para fazer seu trabalho, despertamento do amor, mas imediatamente são chamados e vão, né? Eles vão mesmo ao encontro de Cupido, que faz essa satisfação, né, do desejo de sua mãe Vênus. E ali, veja só, como é o desenho da ilha. Como eu disse a vocês, é um apelo sensorial maravilhoso, com os versos lindos. Olha aqui o espaço, o cenário natural que Vênus prepara para os barões assinalados. Ali com mil refrescos e manjares, com vinhos odoríferos e rosas, em cristalinos passos singulares, formosos leitos, e elas mais formosas, as ninfas, né? Enfim, com mil deleites não vulgares, os esperam as ninfas amorosas, de amor feridas, para lhe entregar enquanto delas os olhos cobiçarem, né? Olha que coisa, né? Que prêmio que eles vão receber, e vem, portanto, estão nesse momento de preparação, né? Chama Cupido, Vênus chama Cupido, o Cupido chama os outros Cupidos, né? E preparam aquela ilha para a chegada dos portugueses. E aí vem os lusitanos, olha só, cortando vão as naus a larga via do mar ingente para a pátria amada, desejando prover-se de água fria para a grande viagem prolongada. Quando juntas com súbita alegria houveram vista da ilha namorada, rompendo pelo céu a mãe fermosa de memônio suave e deleitosa. De longe a ilha viram, fresca e bela, que Vênus pelas ondas lhe levava, bem como o vento leva branca vela, para onde a forte armada se enxergava, que por não passassem, sem que nela tomassem porto, como desejava, para onde as naus navegavam, a movia a Cidália, que tudo enfim podia, né? Uma espécie de ninfa que vai soprando o barco, eles não errar o caminho, chegar na ilha, né? Esse é o propósito de Vênus. E aqui vem mais uma descrição, né? Há uma exuberância em termos desse apelo descritivo, poético descritivo aqui, para construirmos em nosso imaginário a ilha, né, namorada, palco, portanto, do idílio daqueles grandes heróis portugueses naquele momento. Olha só, 3 formosos outeiros se mostravam, erguidos com soberba graciosa, que de gramíneo esmalte se adornavam na formosa ilha alegre e deleitosa. Claras fontes e límpidas manavam do cume que a verdura tem viçosa, por entre pedras alvas se deriva a sonora linfa fugitiva. E assim vai, né? Ele faz assim, várias oitavas rimas que ele vai compondo esse cenário lindo, né?
E aí ele fala, por fim, do desembarque. Nessa frescura tal desembarcavam já das naus os segundos argonautas, onde pela floresta se deixavam andar as belas deusas, como incautas águas doces cítaras tocavam, águas, harpas e sonoras frautas, outras com arcos de ouro se fingiam seguir os animais que não seguiam. Fizeram um jogo de sedução, fingiram que estavam fugindo para que os portugueses fossem até elas, né, e se enamorassem delas, e assim vai acontecer. Né? E o que nos coloca aqui Camões é que esse momento desse idílio, ele na verdade é também uma situação crítica em relação a toda aquela cobiça, né, dos portugueses em relação a outros territórios, aqueles grandes projetos, né, de conquista, e sem que houvesse por parte daqueles homens valorosos que davam suas vidas, né, erguiam suas espadas para esse grande propósito, não havia grandes retornos, não é? Grandes prêmios ou coisas, grandes reconhecimentos. Então ele busca no imaginário que seria esse endosso à coragem desses homens na construção desse momento idílico nessa ilha das namoradas. Eles vão ficar lá um período, né, um bom tempo, e nesse espaço que seria uma espécie de réplica, né, do paraíso, para revivar neles também esse desejo, não é, de maiores conquistas e de uma alegria íntima, e a recuperação também de um estado de experiência amorosa e de satisfação junto à natureza que muito homem já havia perdido. Né? Então é como se fosse realmente a reconstrução de um religare, não é, do homem com a sua espiritualidade. Com a sua espiritualidade. E veja bem, como eu disse antes para vocês, Camões, embora fosse cristão, sim, mas ele construiu todo esse argumento de uma forma alegórica, portanto não houve grandes atropelos com a igreja, que por si, no final, pensa até, né, que essa consideração com o mundo natural, com o mundo espiritual, com esse paraíso perdido, né, que recupera o mito bíblico, também até favorecesse um pouco o discurso religioso em última instância. Olha, é uma obra lindíssima, essa passagem é realmente comovente e destoa, né, do restante da obra, que é tanta aventura, tanta violência, tanta ganância, né, como o Velho do Restelo também vai falar com Vasco da Gama em certo momento, chamar a sua atenção para essa ganância, né, para a tristeza que deixava no território de Portugal, tão necessitado de mãos que trabalhassem, deixavam viúvas, deixavam mães, deixavam, né, um possível outro destino de reorganização do próprio território ali português para buscar longe, e muitas vezes não retornar, não é? Riquezas. Então agora é o momento de glorificação dessa escolha que esses homens fizeram, de realizar essa grande empreitada histórica, que realmente, historicamente falando, é um grande feito naquele período, não é? Para o povo português. É um momento de glória realmente. Bom, é um pouquinho disso que eu queria trazer para vocês. Agora eu fecho aqui essa minha pequena audácia aqui de ler um pouquinho de Camões com vocês, e retornamos na próxima semana com obras mais contemporâneas. Mas eu peço a vocês que me deem seu retorno, que escrevam em seus comentários, que deem seu joinha, porque isso nos mostra também o caminho, constrói um mapa, né, de qual literatura que vocês também desejam conversar, tá bom? Olha, um abraço a todos, muito obrigado por mais este momento com o Grilo Falante. Até breve.